Não sei como começar a explicar o que aconteceu naquela noite sem que pareça exagero, mas posso garantir, cada instante foi gravado em minha memória com uma clareza quase dolorosa. Assim que entrei no salão iluminado por lustres de cristal e velas, uma onda de expectativa percorreu meu corpo. O aroma de madeira polida misturado com notas sutis de perfume caro me envolvia, e, de repente, senti que tudo ao redor havia se transformado em cenário de um jogo silencioso e perigoso. Minha primeira percepção foi imediata: algo ou alguém estava prestes a mudar minha noite, e talvez minha vida. A música ambiente, lenta e quase hipnótica, preenchia o espaço sem ser invasiva. Cada passo meu parecia amplificado, ecoando de maneira calculada. Foi então que o vi. Ele estava encostado discretamente em uma das colunas ornamentadas, observando o salão com uma calma controlada, mas seu olhar carregava intensidade suficiente para prender minha atenção de imediato. Não era apenas atração, era como se houvesse uma aura, um magnetismo silencioso que me forçava a reparar nele, a analisar cada gesto, cada detalhe de sua presença. Uma frase me atravessou a mente naquele instante, quase como um sussurro que não vinha de fora, mas de dentro de mim: a noite pode ser sua, mas você está prestes a perder o controle. Era provocativa, assustadora e, ao mesmo tempo, completamente irresistível. Eu não sabia se era a atmosfera, a música ou a tensão implícita no ar, mas senti meu coração acelerar. E ele ainda não havia se aproximado. Caminhei pelo salão, mantendo os olhos discretamente sobre ele. A cada passo, sentia que nossas presenças se aproximavam sem que nenhuma palavra fosse necessária. Havia uma química quase palpável, uma sincronia silenciosa que desafiava a lógica. A primeira aproximação não veio através do toque, mas do olhar, um encontro que durou apenas segundos, mas suficiente para que a tensão se tornasse quase física, como se meus sentidos tivessem sido amplificados pelo simples fato de sua presença. Ele se aproximou em silêncio, cada movimento deliberado, como se o espaço ao redor dele fosse controlado apenas por sua vontade. Não havia pressa, apenas a precisão elegante de quem sabe o impacto de cada gesto. Quando finalmente estávamos frente a frente, senti a temperatura subir, não de forma vulgar, mas por pura intensidade emocional. Seus olhos não apenas me observavam, eles me exploravam, decifrando cada camada da minha expressão, cada hesitação, cada expectativa silenciosa que eu não ousava admitir em voz alta. Nossa primeira conversa foi carregada de subtexto. Ele falava pouco, mas cada palavra parecia cuidadosamente escolhida, ressoando em camadas de significado que apenas minha sensibilidade permitia compreender. Perguntas simples, respostas contidas, risadas discretas, tudo carregava tensão. Cada gesto dele, cada inclinar de cabeça, cada pausa sutil entre as palavras, parecia sugerir possibilidades infinitas, caminhos que ainda não haviam sido trilhados. E, no entanto, havia algo mais. Um leve toque acidental, a ponta de seus dedos roçando os meus ao entregar uma taça de champanhe, desencadeou uma corrente de eletricidade silenciosa, suficiente para que eu soubesse que aquela noite não terminaria de maneira trivial. Havia um pacto implícito, não verbalizado, mas sentidamente compartilhado. A tensão não seria resolvida imediatamente, ela seria explorada, sofisticadamente, até seus limites emocionais. Ao longo da noite, percebi como o ambiente luxuoso, as cortinas de veludo, o brilho suave das luzes, tudo conspirava para amplificar cada sensação. Cada gesto dele parecia calculado para provocar reações sutis, e cada minha reação alimentava ainda mais o jogo silencioso. Não havia pressa, não havia necessidade de explicação, apenas nós dois, o espaço entre nós e a atmosfera carregada de possibilidades. Ao me afastar por um instante para bebericar meu champanhe, senti o peso do silêncio entre nossos olhares. Ele não precisava falar para transmitir intensidade, havia um magnetismo que se comunicava através do espaço e do tempo de maneira quase hipnótica. Cada movimento meu, cada gesto meu, era observado, analisado e respondido com uma elegância silenciosa que me deixava ao mesmo tempo excitada e vulnerável. Enquanto a música continuava, notei que nossa proximidade silenciosa estava começando a alterar meu próprio ritmo interno. Meus pensamentos estavam divididos entre racionalidade e instinto, entre cautela e desejo, e eu percebia que a noite estava se moldando em torno dessa tensão crescente. Cada gesto dele, ainda que pequeno, cada sorriso contido, cada olhar prolongado, parecia instigar uma dança psicológica que desafiava minha própria capacidade de controle. Em um momento, ele se aproximou para falar, e sua voz, baixa e elegante, carregava um peso que era quase tangível. Ele comentou sobre o ambiente, sobre a música, sobre o clima da noite, mas cada palavra tinha camadas implícitas que provocavam interpretações múltiplas. Senti-me simultaneamente instigada e desconcertada, era como se ele tivesse acesso a pensamentos que eu mesma ainda não havia reconhecido. A tensão se intensificava, mas de forma sutil, sofisticada.
Não havia pressa, não havia necessidade de ações explícitas. O que nos conectava era a expectativa, a antecipação e o entendimento silencioso de que algo poderoso estava acontecendo entre nós. Cada gesto era uma provocação elegante, cada pausa era carregada de significado, cada respiração compartilhada parecia sincronizada com a música, com o ambiente e com o próprio espaço que ocupávamos. Aos poucos, percebi que minha própria percepção havia mudado. O mundo ao meu redor parecia irrelevante diante da intensidade silenciosa que se desenrolava. Eu não sabia até onde aquela noite nos levaria, mas estava consciente de que cada escolha, cada movimento e cada gesto emocional carregaria consequências sofisticadas e profundas. Ao final do bloco, a tensão ainda não havia sido resolvida. A noite prometia continuidade, e eu estava completamente cativada pelo jogo silencioso, sofisticado e sensual que havíamos iniciado. Havia sussurros implícitos, promessas invisíveis e uma atração psicológica que não podia ser ignorada. O que começou como uma entrada elegante em um salão de luxo se transformou em uma exploração intensa de desejo, controle e sofisticação emocional, e eu sabia que isso era apenas o começo. O ar estava carregado de expectativa, e enquanto me afastava para um canto discreto, percebi que estávamos prestes a atravessar uma fronteira invisível. Cada olhar trocado, cada gesto sutil, cada pausa calculada, era uma peça de um jogo de sedução sofisticado que ainda não havia revelado seu clímax. Eu sentia, com cada fibra do meu ser, que algo profundo estava prestes a acontecer, e que a noite ainda guardava segredos e momentos que eu jamais esqueceria. E assim, com o coração acelerado, respirei fundo, consciente de que a sofisticação do desejo psicológico, do magnetismo silencioso e da tensão elegante acabará de começar, e que eu estava completamente vulnerável, fascinada e ansiosa pelo que viria a seguir. Enquanto me afastava para observar o salão de um ponto mais discreto, percebi como cada detalhe ao meu redor parecia amplificar a presença dele. O brilho do cristal, o calor das velas, o sussurro da música lenta, tudo conspirava para que cada gesto, cada olhar, carregasse significado. E ele sabia disso. Havia uma elegância quase cruel em sua maneira de se movimentar, como se cada passo fosse medido para despertar curiosidade, tensão e um desejo que eu ainda não tinha coragem de admitir. Ele me encontrou novamente com um olhar, dessa vez mais próximo, e algo dentro de mim se contorceu. Não era apenas atração física, era a sensação de que ele entendia partes minhas que eu mesma não conhecia, partes escondidas, delicadas, mas vulneráveis. O simples encontro dos nossos olhares parecia abrir portas que antes permaneciam trancadas. Havia química, e não era algo óbvio, era uma dança silenciosa, quase invisível, carregada de nuances emocionais que eu sentia profundamente, mas ainda não podia nomear. Ele se aproximou sem pressa, mantendo uma distância respeitosa, mas suficiente para que cada sutil movimento do corpo dele me provocasse reações quase involuntárias. Senti meu coração acelerar, minha respiração se tornar mais consciente, cada detalhe da sua presença ressoando dentro de mim. Havia uma elegância silenciosa em seu modo de se posicionar, uma tensão contida que exigia atenção e percepção. E eu estava totalmente absorvida. Ao falar, sua voz tinha a suavidade do veludo, carregada de intensidade implícita. Ele comentou algo trivial sobre o clima do salão, mas o subtexto era palpável. Cada frase só parecia escolhida para despertar interpretações múltiplas, provocando reações silenciosas, internas, que só eu poderia sentir. Cada palavra carregava camadas de significado, e eu sentia a necessidade de decifrar cada nuance, cada gesto, cada pausa. O ambiente luxuoso não apenas emoldurava nossa interação, mas amplificava-a. Cada cortina pesada, cada reflexo no cristal, cada sombra dançante das velas, parecia aumentar a sensação de proximidade e tensão. Ele se movia com uma confiança discreta, mas intensa, quase hipnotizante. Havia algo calculado na maneira como nossas trajetórias se cruzavam e se afastavam, um jogo silencioso de aproximação e recuo que mantinha minha mente e meu corpo em alerta constante. Quando finalmente nos aproximamos para conversar, o espaço entre nós tornou-se carregado de possibilidades. Ele inclinou levemente a cabeça, mantendo o olhar firme, como se analisasse cada reação minha. Eu, por minha vez, percebi que cada gesto meu, cada sorriso contido, cada piscada, estava sendo cuidadosamente interpretado. Não havia necessidade de palavras para comunicar tensão, ela se manifestava nos detalhes, nas nuances, no silêncio eloquente que nos cercava. Nossos diálogos eram carregados de subtexto. Ele falava de forma elegante, escolhendo cada palavra para instigar reflexão, curiosidade e, ao mesmo tempo, uma sensação quase irresistível de proximidade emocional. Cada frase carregava promessas invisíveis, possibilidades não ditas, e eu me via respondendo não apenas com palavras, mas com gestos sutis, pequenos movimentos que revelavam algo que eu ainda não havia reconhecido plenamente.
Em determinado momento, um toque acidental, suas mãos passando perto das minhas, o leve roçar de seus dedos enquanto entregava uma taça, desencadeou uma corrente elétrica silenciosa. Não havia vulgaridade, apenas a sugestão de que estávamos conectados de maneiras que transcendiam o físico. Cada sensação se tornava mais intensa, e a tensão emocional se consolidava de maneira quase irresistível. O diálogo continuou, misturando trivialidades e camadas profundas de significado. Ele me observava com atenção, como se pudesse perceber não apenas minhas palavras, mas meus pensamentos. Eu, por minha vez, sentia uma vulnerabilidade fascinante, a consciência de que estava completamente exposta à percepção dele. Não havia necessidade de pressa, a tensão existia no espaço entre nós, nos olhares, nas pausas, na maneira como ele inclinava levemente a cabeça ou erguia a sobrancelha de forma calculada. Enquanto a noite avançava, percebi que o jogo psicológico estava se intensificando. Cada gesto meu era interpretado, cada reação minha provocava novas respostas, sutis e sofisticadas. A atmosfera carregada de luxo e sofisticação transformava a interação em uma dança emocional, um teatro silencioso onde cada detalhe importava. A música, o brilho das velas, o calor do ambiente, tudo amplificava a intensidade do momento, tornando cada gesto e cada olhar quase hipnóticos. Havia momentos de aproximação intensa, quase irresistível. Quando ele se inclinava levemente para falar algo próximo do meu ouvido, sua respiração se misturava à minha, provocando uma sensação quase tangível de calor e antecipação. Não havia pressa, apenas a sofisticação de um jogo de sedução psicológico, onde cada gesto carregava camadas de significado. Eu sentia cada nuance, cada intenção não verbalizada, e isso era mais excitante e intenso do que qualquer contato físico poderia ser. A tensão se tornava quase palpável quando nossos olhares se encontravam em momentos de silêncio absoluto. A sensação de proximidade aumentava, e cada gesto dele parecia cuidadosamente orquestrado para manter meu interesse e despertar emoções que eu ainda não havia admitido para mim mesma. Havia uma intimidade silenciosa que se formava, construída não com palavras, mas com a consciência compartilhada de possibilidades e desejos implícitos. A conversa tornou-se mais profunda, explorando áreas pessoais de maneira elegante, sem invadir, mas provocando reflexões e sentimentos que surgiam espontaneamente. Ele sabia exatamente como conduzir a interação, revelando camadas de sua personalidade de forma controlada, provocando a necessidade de desvendá-lo, de compreendê-lo. Cada gesto, cada palavra, cada pausa era parte de um delicado equilíbrio de tensão psicológica e sedução silenciosa. Quando nos aproximamos novamente, senti uma mistura de excitação e vulnerabilidade. Cada movimento dele, cada inclinar de cabeça, cada sorriso discreto, carregava significados que eu precisava interpretar. Eu estava consciente de cada detalhe, de cada sutileza, e a tensão entre nós se tornava mais intensa, mais difícil de ignorar. O espaço entre nós não era apenas físico, mas emocional, psicológico, um espaço carregado de possibilidades que exigia atenção plena. Ele falava de forma elegante e contida, e cada frase parecia uma dança de intenções, provocando curiosidade, antecipação e uma tensão crescente. Eu, por minha vez, respondia com gestos sutis, com olhares prolongados, com sorrisos contidos que revelavam apenas uma fração do que sentia. Havia um jogo psicológico acontecendo, sofisticado e silencioso, e eu estava completamente absorvida. O tempo parecia dilatado. Cada instante com ele era intenso, carregado de emoção e significado. Não havia pressa, não havia necessidade de avançar rapidamente, cada gesto, cada olhar, cada pausa, era uma construção cuidadosa da tensão emocional e psicológica. Eu sentia cada momento profundamente, absorvendo cada nuance, cada detalhe, cada silêncio carregado de possibilidade. À medida que a noite avançava, percebi que o ambiente, a música, os olhares e os gestos não eram apenas decorativos, mas peças de um jogo sofisticado de sedução e tensão. Cada ação dele provocava respostas internas, emoções inesperadas, desejos silenciosos que eu não ousava admitir completamente. E eu sabia que estávamos apenas no início de algo muito mais intenso, que a tensão entre nós ainda não havia atingido seu clímax, e que a sofisticação do jogo psicológico estava apenas começando. A interação estava carregada de expectativa, e cada gesto dele parecia uma promessa silenciosa de que a noite ainda guardava surpresas, revelações e momentos de intensa proximidade emocional. Eu estava completamente cativada, fascinada e vulnerável, consciente de que cada escolha minha, cada gesto, cada reação, seria importante no desenrolar daquela tensão sofisticada e sensual. A noite continuava a se desenrolar com uma lentidão quase dolorosa, cada instante prolongado por uma tensão que parecia vibrar no ar. Eu podia sentir sua presença mesmo quando ele não estava ao meu lado, uma sombra que se infiltrava nos meus pensamentos, tornando cada gesto, cada som, cada suspiro do salão carregado de antecipação.
O perfume que ele deixava no ar parecia grudar em mim, uma memória olfativa que me seguia, insistente, quase provocativa. Ele se aproximou novamente, desta vez com a naturalidade de quem domina o espaço, mas sem jamais atropelar minha liberdade. O modo como ele falava, como sua voz parecia deslizar sobre cada palavra, era hipnótico. Não precisava dizer nada de extraordinário, bastava estar ali, presente, atento, para criar uma tempestade silenciosa dentro de mim. Cada frase sua continha camadas de significado, um subtexto carregado de possibilidades que eu sentia antes mesmo de compreender plenamente. O ambiente luxuoso do salão parecia amplificar cada gesto, cada olhar. As cortinas pesadas, o brilho sutil das velas, os reflexos dançantes no cristal, tudo conspirava para tornar cada momento entre nós mais intenso, mais carregado de emoção e desejo contido. Eu sentia meu corpo reagir a cada movimento dele, mas não era apenas físico, era psicológico, profundo, como se cada fibra de mim estivesse alerta a cada nuance de sua presença. Ele fez um comentário trivial, algo sobre a música ou sobre o contraste das luzes, mas a maneira como ele olhou para mim enquanto falava fez meu coração acelerar. Havia uma precisão silenciosa em cada gesto dele, uma habilidade de provocar reação sem que nada fosse dito explicitamente. Eu sentia-me desarmada, completamente envolvida por uma mistura de fascínio, curiosidade e um desejo silencioso que eu ainda não conseguia nomear. Enquanto falávamos, percebi a sutileza dos gestos dele, um toque leve nos dedos ao entregar a taça de cristal, uma inclinação quase imperceptível da cabeça, um sorriso contido que parecia carregar segredos. Cada ação era medida, pensada para criar uma tensão irresistível, um jogo psicológico sofisticado que eu não sabia se queria vencer ou me deixar dominar. A cada instante, a sensação de proximidade aumentava, carregada de possibilidades silenciosas e provocativas. A conversa tomou um tom mais profundo, sem perder a elegância, explorando áreas pessoais de forma sutil. Ele falava sobre assuntos triviais, mas cada palavra tinha ressonância emocional, como se estivesse testando limites, provocando respostas que surgiam sem esforço. Eu me via revelando partes de mim que normalmente permaneciam guardadas, mas de uma maneira que parecia segura, quase mágica, como se a presença dele tivesse o poder de desvendar minha essência sem que eu precisasse admitir. Os olhares se tornavam mais intensos, carregados de significado. Quando nossos olhos se encontravam, o tempo parecia desacelerar, havia uma eletricidade silenciosa, quase palpável, que nos conectava além das palavras. Cada gesto meu, cada reação sutil, era absorvida por ele, e eu sentia a mesma tensão recíproca. A tensão entre nós não era apenas física, mas psicológica, emocional, uma dança silenciosa onde cada passo precisava ser cuidadosamente calculado, mesmo que inconscientemente. Houve um momento em que ele se inclinou levemente para sussurrar algo perto do meu ouvido. A proximidade do nosso contato enviou uma onda de calor percorrendo meu corpo, e a sensação de vulnerabilidade misturada à excitação tornou cada segundo mais intenso. Ele não dizia nada de explícito, mas cada sílaba carregava promessas silenciosas, possibilidades que eu podia sentir, mas não tocar. O subtexto era claro, mas elegantemente implícito, e a tensão se tornava quase insuportável. Cada pausa entre nossas palavras era carregada de expectativa. Eu sentia que cada respiração dele, cada leve movimento, tinha um propósito calculado. O ambiente, com sua sofisticação, contribuía para intensificar a sensação de suspense e antecipação. O brilho suave das velas refletia nos cristais, criando jogos de luz que pareciam acompanhar nossos olhares e gestos. Cada detalhe parecia orquestrado para manter a atenção, para fazer com que cada momento juntos fosse carregado de significado e emoção. Ele começou a se aproximar ainda mais, reduzindo a distância de maneira quase imperceptível. A tensão se tornava quase física, mas mantida em um nível psicológico, um jogo silencioso que exigia atenção plena de ambos os lados. Eu sentia cada gesto, cada inclinação de corpo, cada olhar, como se estivesse sendo cuidadosamente medido para provocar uma reação interna. A cada aproximação, meu coração acelerava, minha mente se agitava, e o espaço entre nós se tornava quase um personagem por si só, carregado de expectativa e desejo contido. A conversa passou a explorar temas de vulnerabilidade e desejo de uma forma sutil, elegante e sofisticada. Ele comentava algo aparentemente trivial sobre confiança, intimidade ou segredos, e eu sentia que cada palavra era projetada para criar conexão, mas também para testar limites. Eu me vi respondendo com gestos, com olhares e com pequenas ações, consciente de que cada movimento tinha significado, que cada reação minha estava sendo absorvida e interpretada. O ambiente parecia conspirar a favor da tensão entre nós. Cada detalhe, da música lenta, o reflexo das velas, o perfume dele, amplificava a experiência, tornando cada gesto mais intenso e carregado de emoção.
eu percebia que estávamos presos em uma dança de aproximação e recuo, um jogo psicológico onde cada passo precisava ser medido, mas que ainda assim era irresistível. A atmosfera de luxo e sofisticação transformava cada interação em algo cinematográfico, digno de uma narrativa premium, carregada de sedução psicológica. Houve momentos em que nossos corpos quase se tocaram, mas o toque nunca aconteceu plenamente. Cada aproximação era suficiente para criar uma corrente elétrica silenciosa, um efeito quase hipnótico que aumentava a tensão e a antecipação. Não havia pressa, não havia necessidade de avançar rapidamente, cada gesto, cada olhar, cada palavra era parte de uma coreografia emocional, sofisticada e sensual, que nos mantinha conectados de maneira intensa, sem jamais cruzar limites explícitos. A tensão psicológica atingiu seu ápice quando ele inclinou levemente a cabeça, mantendo o olhar firme, como se pudesse enxergar minhas emoções mais profundas. Eu senti uma mistura de vulnerabilidade, fascínio e desejo silencioso, como se estivesse sendo desafiada a reconhecer sentimentos que até então eu havia mantido escondidos. A proximidade emocional e a sofisticação do jogo psicológico criaram um momento de intimidade silenciosa, carregado de significado e sedução elegante. Nos momentos de silêncio, eu percebia o quanto estávamos sintonizados. Cada respiração, cada movimento, cada gesto parecia parte de uma coreografia invisível, onde a tensão entre nós era o verdadeiro protagonista. Eu estava completamente absorta, consciente de cada detalhe, cada nuance, cada subtexto, e isso tornava cada instante mais intenso e memorável. Enquanto a noite avançava, percebi que o jogo psicológico não apenas continuava, mas se aprofundava. Cada palavra, cada gesto, cada olhar, cada pausa contribuía para construir uma tensão sofisticada, elegante e irresistível. Eu sentia que estávamos nos aproximando de algo ainda mais intenso, uma intimidade silenciosa que transcendia o físico e se estabelecia no nível emocional e psicológico. Aquele instante parecia suspenso no tempo. A música, antes apenas um pano de fundo, agora ressoava dentro de mim, cada nota acompanhando a aceleração do meu coração. Ele estava ali, tão próximo que eu podia sentir o calor silencioso que emanava de seu corpo, mas ainda assim havia um espaço delicado entre nós, carregado de possibilidades e de tensão quase insuportável. A sofisticação do ambiente amplificava cada gesto, o brilho suave das luzes refletido nos cristais, o perfume que se misturava ao ar, e o leve roçar do tecido da cortina ao balançar com a brisa, tudo conspirava para que cada momento fosse mais intenso, mais significativo. Ele se inclinou ligeiramente, e aquele movimento, tão mínimo, trouxe consigo uma avalanche de emoções que eu não conseguia controlar. Não era apenas desejo, era curiosidade, fascínio, admiração, mistério. Cada palavra que ele pronunciava parecia escolhida para mexer com minhas defesas, para me testar, para me provocar de maneira elegante e sofisticada. Havia algo de hipnótico em sua voz, uma cadência que me fazia esquecer do mundo ao redor e me concentrar apenas na presença dele, naquilo que estava por vir, ainda não revelado, mas sentido em cada fibra do meu ser. A tensão entre nós se transformou em um jogo silencioso, onde cada olhar, cada gesto, cada respiração carregava significados ocultos. Ele não precisava tocar-me para provocar uma reação, bastava existir naquele espaço comigo. Eu sentia cada movimento dele como uma corrente elétrica que percorria meu corpo, uma vibração emocional que me deixava ao mesmo tempo ansiosa e extasiada. Cada sorriso contido, cada leve inclinação da cabeça, cada gesto de atenção, tudo era calculado, mas parecia espontâneo, natural, irresistível. E então, ele começou a falar de maneira mais intensa, mas ainda velada, carregada de subtexto. Comentou sobre escolhas, sobre segredos, sobre aquilo que as pessoas escondem de si mesmas e do mundo. Cada frase parecia dirigida diretamente a mim, penetrando em minhas camadas mais profundas, desafiando-me a reconhecer desejos e emoções que eu normalmente manteria ocultos. Eu me vi revelando partes de mim que nem sabia que existiam, mas de uma forma que era segura, elegante, íntima, e que criava um vínculo silencioso, intenso, entre nós. O ambiente ao redor desapareceu. A música se tornou uma extensão da nossa interação, cada nota uma extensão de nossas emoções. As velas lançavam sombras que dançavam em nossas faces, e eu percebia cada nuance em seu olhar, cada tremor sutil de suas mãos, cada inclinação que parecia intencional e, ao mesmo tempo, perfeitamente natural. Tudo conspirava para que aquele momento se tornasse um clímax psicológico, emocional e sensorial, elegante e carregado de sedução silenciosa. A proximidade aumentou. Ele se inclinou ainda mais, e senti o calor de sua presença invadir meu espaço pessoal, sem jamais quebrar o limite do toque direto. O efeito era devastador, cada fibra do meu corpo respondia, mas meu cérebro ainda tentava racionalizar, criando um conflito entre desejo e controle, entre curiosidade e cautela. Cada gesto dele era uma promessa silenciosa, cada olhar, uma provocação psicológica que eu não podia ignorar.
Houve um instante em que nossos rostos se aproximaram tanto que eu podia sentir a respiração dele misturando-se à minha. A tensão era quase tangível, um fio invisível que nos ligava e nos tornava vulneráveis, mas ao mesmo tempo intensamente conscientes da presença do outro. Ele não precisava dizer nada, cada pausa, cada respiração, cada sutil inclinação de seu corpo falava volumes. E eu estava completamente rendida à experiência, absorta em cada detalhe, cada nuance, cada subtexto. Ele começou a sussurrar, palavras quase inaudíveis, carregadas de promessa e mistério. Eu não precisava entender tudo, sentia a intenção, a sedução, a precisão de cada som que ele produzia. Cada sílaba era escolhida para provocar uma reação emocional intensa, para manter o jogo psicológico que nos consumia. Eu sentia uma mistura de vulnerabilidade e poder, fascínio e medo, desejo e racionalidade, todos coexistindo no mesmo instante, e era exaustivamente delicioso. A tensão atingiu seu ápice quando ele se inclinou o suficiente para que nossos olhares se encontrassem em uma conexão silenciosa, profunda, quase íntima demais para ser apenas casual. A intensidade daquele contato visual era esmagadora, carregada de significado, de história não contada, de segredos e promessas. Eu percebi que estávamos à beira de algo irreversível, e mesmo assim não havia pressa, cada segundo prolongado era mais impactante do que qualquer avanço físico imediato. Os gestos dele eram delicados, mas carregados de intenção. Um leve toque no braço, quase imperceptível, uma inclinação de cabeça, um sorriso que parecia guardar segredos, tudo contribuía para criar uma atmosfera de sedução psicológica sofisticada. Não havia pressa, não havia necessidade de concretizar qualquer ato físico, o clímax estava no jogo mental, na antecipação, na vulnerabilidade compartilhada, na dança elegante de aproximação e recuo que nos mantinha presos em um estado de desejo e tensão contínua. Ele comentou algo que parecia trivial, mas que carregava um peso emocional profundo. Falou sobre escolhas, sobre confiança, sobre aquilo que estamos dispostos a revelar e aquilo que preferimos esconder. Cada palavra parecia dirigida a mim, penetrando minha mente e meu coração de maneiras que eu não podia controlar. Eu percebi que estava completamente sob o efeito dessa tensão, absorvendo cada nuance, cada gesto, cada palavra com uma intensidade quase dolorosa, mas deliciosa. O momento em que ele se aproximou ainda mais foi carregado de uma intensidade quase avassaladora. Não havia toque, apenas proximidade, mas era suficiente para fazer meu coração disparar, para criar uma mistura de excitação e vulnerabilidade, de fascínio e medo, de desejo e controle. Cada gesto dele era calculado, elegante, carregado de significado, e eu estava completamente rendida a essa dança de sedução silenciosa, sem jamais perder a consciência de que cada instante era precioso, único e irrepetível. Houve uma pausa entre nossas palavras, um silêncio carregado de possibilidades. Eu podia sentir o ritmo da respiração dele, tão próximo do meu, e cada segundo de espera aumentava a tensão, amplificando a intensidade da experiência. Era uma batalha silenciosa de vontades, um jogo psicológico onde cada gesto, cada olhar, cada suspiro tinha peso e significado. Eu sabia que qualquer movimento poderia alterar a dinâmica, mas estava disposta a arriscar, a me perder na complexidade daquele instante. O clímax psicológico e emocional se consolidou quando nossos olhares se encontraram novamente, desta vez com uma intensidade ainda maior. Era como se estivéssemos compartilhando segredos não ditos, desejos reprimidos, histórias não contadas. A conexão era profunda, íntima, e carregada de uma sensualidade elegante que não precisava de explicações. Cada gesto, cada pausa, cada leve inclinação do corpo dele era suficiente para criar um efeito devastador em mim, mantendo a tensão em seu ponto mais alto, quase insuportável. O ambiente ao nosso redor desapareceu completamente. Tudo o que existia era ele, eu, e o espaço carregado de tensão e expectativa entre nós. Cada detalhe do cenário, as luzes, os reflexos, os aromas, a música, se tornava uma extensão da nossa experiência, amplificando cada emoção, cada reação, cada gesto. Eu estava imersa na intensidade do momento, consciente de cada nuance, de cada subtexto, de cada movimento calculado e carregado de intenção. Ele deu um passo para trás, apenas o suficiente para criar um respiro entre nós, e naquele espaço, senti a magnitude da tensão que havíamos construído. Não havia toque, não havia palavras explícitas, mas a energia entre nós era quase tangível, carregada de desejo, curiosidade, vulnerabilidade e fascínio. Eu percebi que havíamos atingido o ápice da sedução psicológica, um clímax elegante e sofisticado que transcende o físico e se estabelece no emocional e no mental. A noite continuou, mas nada seria como antes. Cada gesto dele, cada palavra, cada olhar, havia deixado marcas invisíveis, cicatrizes sutis de uma intimidade silenciosa, de um jogo psicológico que nos consumira completamente.
Eu sabia que o próximo bloco nos levaria ao desfecho, onde cada segredo revelado, cada decisão tomada, cada emoção sentida teria consequências profundas. A expectativa de descobrir como tudo terminaria tornava cada instante ainda mais precioso, intenso e inesquecível. O silêncio que se seguiu à intensidade do nosso encontro parecia pesado, quase palpável. Eu ainda sentia o calor de sua presença, mesmo quando ele se afastou alguns passos, como se apenas a distância pudesse equilibrar a intensidade que nos consumia. Mas a tensão não se dissipou, ela pairava no ar, carregada de promessas não ditas, de desejos sugeridos, de emoções que ainda não haviam sido totalmente exploradas. Cada respiração minha era uma mistura de alívio e expectativa, cada batida do meu coração parecia ecoar a mesma pergunta: o que viria a seguir? Ele me olhou com aquela mesma intensidade que já conhecia, mas agora havia algo mais: vulnerabilidade e firmeza, curiosidade e segurança. Era como se o mundo ao nosso redor tivesse desaparecido, deixando apenas nós dois e a tempestade silenciosa que se formara entre nossos olhares e gestos. Eu senti que aquela noite havia transformado algo profundo em mim, algo que eu não podia mais ignorar. Não se tratava apenas de atração, era como se nossas histórias pessoais, nossas decisões e nossos segredos tivessem se entrelaçado de forma irremediável. Ele deu um passo mais próximo, mas ainda sem tocar. Era um gesto quase imperceptível, mas carregado de intenção. Eu percebi que cada movimento dele era calculado para prolongar a tensão, para me manter em alerta, para fazer com que cada reação minha tivesse peso. Eu me vi respondendo de maneira tão sutil quanto ele, um olhar prolongado, um leve inclinar da cabeça, um sorriso contido que guardava mais do que revelava. A dança silenciosa de sedução psicológica atingia seu ponto máximo, e eu não queria que terminasse. Então, ele começou a falar, suas palavras carregadas de subtexto, mistério e promessa. Falou sobre escolhas, sobre segredos que moldam o destino, sobre aquilo que sentimos mas hesitamos em admitir. Cada frase parecia direcionada diretamente a mim, penetrando camadas que eu nem sabia que existiam, despertando sentimentos profundos e contraditórios. Eu percebi que estava completamente exposta, vulnerável, mas ainda assim poderosa em minha própria consciência de cada emoção e desejo. Houve um momento em que ele se aproximou mais uma vez, e a diferença estava na delicadeza do gesto. Não era invasão, era proximidade medida, elegante, carregada de significados. Eu podia sentir sua respiração misturando-se à minha, quase como se estivéssemos compartilhando não apenas o espaço, mas também pensamentos e sentimentos de maneira silenciosa. Era uma intimidade sem toque, um clímax emocional e psicológico que superava qualquer gesto físico. Ele sussurrou algo tão suave que quase não ouvi, mas o efeito foi devastador. Aquelas palavras não precisavam ser claras, o tom, a intenção e a proximidade eram suficientes para provocar uma avalanche de sensações. Eu senti meu corpo reagir de maneira involuntária, cada músculo tenso e relaxado ao mesmo tempo, cada emoção amplificada pela intensidade do momento. A sofisticação e a elegância do ambiente contrastavam com a torrente de sentimentos que nos dominava, criando uma atmosfera de luxo, mistério e sedução psicológica. Nosso jogo silencioso atingiu uma conclusão inevitável. Estávamos à beira de uma revelação, de uma decisão que alteraria para sempre a dinâmica entre nós. Ele parou diante de mim, sem precisar dizer nada, e naquele instante percebi que cada escolha, cada gesto, cada suspiro que compartilhamos nos havia conduzido exatamente a esse ponto. A tensão não se dissolveu, ao contrário, ela se transformou em algo mais profundo, mais consciente, mais duradouro. Houve uma pausa, longa, quase insuportável. Eu podia sentir a expectativa vibrando no ar, como uma corda esticada prestes a se soltar. Cada detalhe parecia amplificado, a luz refletida no cristal, o perfume que pairava no ambiente, o som sutil da música ao fundo. Tudo conspirava para que cada segundo fosse mais intenso, mais significativo. E então, finalmente, ele falou. Mas não eram palavras comuns, eram declarações carregadas de emoção, sugestões elegantes, provocações sutis que mantinham o jogo psicológico vivo e irresistível. Ele falou sobre medo e desejo, sobre o risco e a recompensa de se permitir sentir, sobre aquilo que todos tentam esconder, mas que não podemos controlar. Eu percebi que cada frase era um convite, uma oportunidade para explorar emoções profundas, mas também um desafio, um teste silencioso da minha própria coragem e curiosidade. Eu senti que estava diante de um ponto de inflexão. Poderia ceder aquilo que nos unia de maneira irresistível, ou poderia recuar, preservando uma segurança ilusória que jamais existiu completamente. A decisão que tomei foi silenciosa, mas carregada de significado. Não houve toque, não houve declaração explícita, apenas um reconhecimento mútuo da intensidade que compartilhávamos. Um olhar prolongado, um leve inclinar de cabeça, um suspiro que era tanto meu quanto dele.
Era a confirmação de que havíamos ultrapassado barreiras invisíveis, de que algo havia mudado para sempre entre nós, e de que nenhum de nós poderia ignorar a energia e a intimidade silenciosa que nos conectava. Mas como toda história intensa, havia um elemento de surpresa, uma reviravolta que desafiava expectativas. Ele se afastou suavemente, como se aquele gesto fosse necessário para preservar a complexidade da experiência, para manter o mistério vivo, para deixar no ar a sensação de que havia mais por vir. Eu percebi, nesse instante, que aquela noite não tinha um final definitivo, era um começo carregado de promessas, de tensão e de possibilidades que ainda não haviam se revelado completamente. O desfecho, portanto, não era um fechamento, mas uma abertura. Um convite silencioso para que a narrativa continuasse em nossas mentes, em nossas emoções, em cada lembrança daquela noite. Cada detalhe, cada gesto, cada palavra não dita permanecia gravada, criando um efeito duradouro que nos manteria ligados, mesmo separados. Era a perfeita conclusão de um clímax psicológico e emocional, elegante, sugestivo, poderoso. Enquanto ele desaparecia no corredor iluminado por luz suave, eu permaneci no salão, absorvendo cada sensação, cada memória, cada emoção que aquela noite havia provocado. Sentia-me transformada, consciente de minha própria vulnerabilidade e força, e fascinada pela complexidade da atração silenciosa que compartilhávamos. Eu sabia que aquilo não terminaria ali, havia um fio invisível que nos ligava, e ele se tornaria mais intenso, mais profundo, mais significativo com o tempo. A música diminuiu gradualmente, deixando apenas o eco dos sentimentos que haviam sido despertados. Cada sombra lançada pelas velas parecia carregar uma história própria, cada reflexo nos cristais era um lembrete da tensão e da elegância daquele momento. Eu respirei fundo, sentindo-me inteira, completa, mas também ansiosa pelo que viria a seguir. Havia um sentimento de expectativa que não podia ser ignorado, uma certeza de que aquela noite marcaria nossas vidas de maneiras que ainda não podíamos compreender totalmente. E foi nesse estado de consciência e emoção que compreendi a verdadeira profundidade do que havia acontecido. Não se tratava apenas de atração ou de desejo, era algo maior, mais complexo, carregado de tensão, mistério e emoção. Havia uma conexão silenciosa e poderosa, um entendimento mútuo que transcendia o físico e se estabelecia no psicológico e emocional. Era a marca de um encontro que não poderia ser esquecido, de um clímax elegante que nos transformará para sempre. Ao me afastar do salão, senti que cada passo meu carregava a lembrança da noite, cada respiração era impregnada da intensidade daquele momento, e cada pensamento refletia a complexidade da atração silenciosa e sofisticada que nos consumira. Eu sabia que, independentemente do que viesse depois, aquela experiência seria um ponto de referência, um marco emocional que permaneceria comigo, um lembrete de que a vida, a emoção e a sedução podem ser profundas, elegantes e devastadoramente inesquecíveis. Enquanto a porta se fechava atrás de mim, ouvi novamente sua voz, quase como um sussurro transportado pelo vento, uma promessa silenciosa, uma sugestão, um convite para continuar aquela dança de emoções, tensão e mistério. E naquele instante, percebi que, embora a noite tivesse chegado a um fim físico, o jogo, o desejo e a conexão estavam apenas começando. A história ainda não tinha terminado. E foi assim que aprendi que, às vezes, os encontros mais intensos não precisam de palavras ou gestos explícitos, eles se estabelecem no silêncio, no olhar, na tensão entre duas pessoas que se entendem profundamente sem precisar de explicações. Eles criam memórias que se transformam em história, que se transformam em fascínio, que se transformam em uma atração silenciosa e poderosa, capaz de moldar destinos e emoções de maneira elegante e sofisticada. E, enquanto caminhava pelo corredor iluminado apenas pela luz tênue das velas que ainda tremulavam, pensei, nunca imaginei que algo pudesse me transformar tão completamente sem um toque direto, apenas pela intensidade de um olhar, de uma respiração compartilhada, de palavras carregadas de subtexto. Eu sabia que aquela noite permaneceria comigo para sempre, como um ponto de virada emocional, como um clímax silencioso que definia uma nova realidade, cheia de promessas, mistério e possibilidades infinitas. O que se seguiu depois ficou para a imaginação, para a antecipação, para a expectativa que pairava no ar. Porque, no fim, a beleza daquele momento não estava na concretização de desejos, mas na intensidade da experiência, na sofisticação da tensão, na elegância da sedução psicológica, e na certeza de que aquela noite tinha mudado tudo. Para sempre. E enquanto a escuridão se misturava com os últimos vestígios de luz e música, pensei, nunca subestime o poder de um encontro carregado de tensão, desejo e emoção. Ele pode transformar vidas, alterar destinos e despertar sentimentos que você jamais imaginou existir. E com essa consciência, um novo capítulo se abria, silencioso, intenso, inesquecível.
Se você sentiu cada nuance desta história e deseja continuar explorando encontros intensos, emoções sofisticadas e mistérios emocionais, inscreva-se no canal e permita que cada narrativa desperte o seu lado mais sensível, elegante e apaixonante.